Olá a todos. Hoje nós vamos começar com a semana 1 do PET 3. Até então, a gente viu a respeito das funções orgânicas, apenas a respeito dos hidrocarbonetos. Então, o que que são hidrocarbonetos? São aqueles compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. A partir de agora, a gente vai falar das funções oxigenadas. Então, vai haver a adição do oxigênio. Depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é a substância mais presente nos compostos orgânicos. A gente vai conhecer uma gama bastante grande de compostos formados por eles e vai perceber que eles estão presentes em nosso organismo e no nosso dia a dia das mais variadas formas. Ele está presente nos alimentos, nos cosméticos, nos medicamentos, nos combustíveis, e em uma série de outros produtos que eles são importantes para poder compor, né, e facilitar a nossa vida. A gente hoje vai começar com 3 funções oxigenadas. Nós vamos começar com os álcoois, os enóis e os fenóis. Nós vamos ver um de cada vez. Eu espero que vocês consigam entender direitinho. Vocês vão ver que é bem simples, mas requer um pouco de atenção, porque elas são muito parecidas. Porque, de acordo com a posição que o oxigênio ocupar, né, dentro da cadeia carbônica, eu vou ter um composto oxigenado diferente. Se o oxigênio fica no meio, ele pode ser um éter, ele pode ser um éster. Se o carbono fica na extremidade, ele pode ser um ácido, ou pode ser um aldeído, ou pode ser uma acetona. Então, assim, vai depender da posição que ele vai ocupar. Então, para que a gente não confunda nenhum deles, a gente vai ver aos poucos, um de cada vez, né? Aos pouquinhos. E eu gostaria de ter a atenção de vocês e que, se ficar alguma dúvida, vocês se sentissem à vontade para poder perguntar, certo? Então, como eu falei antes, né? Como o próprio nome já diz, das funções oxigenadas são aquelas que têm o oxigênio presente na molécula, né? Juntamente com o carbono e o hidrogênio. E também já falei, né, que o oxigênio é o elemento químico que é mais encontrado nas substâncias orgânicas depois do carbono e hidrogênio. E como eu falei também, de acordo com a posição que esse oxigênio ocupar na cadeia carbônica, eu terei um composto diferente, de função diferente. Assim, eles são tão importantes na nossa vida que alguns deles acabam por dar o nome aos próprios compostos. Por exemplo, quando eu falo álcool, eu não estou falando de uma substância álcool, eu estou falando da função oxigenada, orgânica oxigenada, álcool. Quando eu falo éter, embora eu me lembre do éter lá do hospital, na verdade eu estou falando de uma função orgânica chamada éter. Então, vocês vão ver, sim, que eles são bem comuns e bem presentes, e existem vários tipos de compostos diferentes. Nós vamos ver a seguir aqui, vamos começar com os álcoois, e a gente vai falando onde é que eles estão presentes, de acordo a gente for dando seguimento à aula. Antes de começar a falar do álcool, tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar, que é o seguinte, que o nome dos compostos oxigenados, ele vai seguir a mesma regrinha da nomenclatura dos hidrocarbonetos. A única diferença que a gente vai ter agora é a terminação. Assim, se o composto, por exemplo, tiver for um álcool, a terminação vai ser ol. Se o composto for um aldeído, a terminação vai ser al. Se o composto for uma acetona, a terminação será ona. Só que isso aí a gente vai entendendo ao longo da matéria. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Que na hora que a gente vai dar o nome, a gente conta o prefixo, né, a quantidade de carbonos, e o intermediário, que é aquela partezinha que fica no meio, que indica o tipo de ligação, exatamente como a gente faz para os hidrocarbonetos. Por exemplo, se eu tiver um carbono, o prefixo se for um álcool, o prefixo é met. Vamos supor que é o álcool com ligação simples, então metan. Como a função é álcool, metanol. Então, eu já sei o quê? Que é um composto com um único carbono
eu sei que esse composto tem ligação simples, e como termina em ol, eu sei que a função é álcool. Se fosse um aldeído usando a mesma regrinha, um carbono só met, a ligação simples an, então metan, como a função seria aldeído, seria metanal. Então, metanal. Então, vai depender agora, vocês podem ver que a única coisa que está mudando é só a terminação. Então, o que vai depender agora para eu dar o nome é exatamente a função a qual pertence. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber identificar qual é a função presente naquele composto. Aí, como eu disse para vocês anteriormente, a gente vai começar bem devagar, tá? Nós vamos começar com o álcool, e aí devagarinho a gente vai seguindo e falando e vamos tirando as dúvidas conforme elas forem surgindo. Então, aqui a gente colocou o álcool, né? Como é que eu consigo identificar um álcool? O álcool é um composto que tem o grupo hidroxila. O que é hidroxila? Hidroxila é esse OH que a gente tem aqui, ó. Nós vamos ter esse OH ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono formado apenas por ligações simples. Ou seja, não existe álcool com ligação dupla, nem álcool com ligação tripla, certo? Todos eles só têm ligação simples. Então, se eu tiver um composto lá, vários carbonos e hidrogênios, e ligado a um desses carbonos eu tiver uma hidroxila, e todos esses carbonos tiverem ligações simples, a gente está falando da função álcool. Então, entre as tantas coisas as quais, né, o álcool está presente, aqui eu coloquei as bebidas, né, que nós temos várias bebidas destiladas, lembrando que as outras bebidas fermentadas, como o vinho, a cerveja, também contêm teor alcoólico, tá? É porque essa do teor alcoólico é maior, mas na verdade todas elas têm. Então, nós temos as bebidas, né? Todas as bebidas alcoólicas, sabonetes, shampoos, perfumes, todos eles também contêm a função álcool. E aqui, embora essa bolinha esteja amarelinha, parecendo uma gotinha de gasolina, eu quis indicar que a gente tem uma gotinha de álcool. Então, nas bombas de combustível, né, no álcool combustível, também a gente tem a presença do etanol, certo? Então, nós vamos conhecer agora, e aqui são só alguns exemplos, existem muitos outros onde teremos a presença do grupo álcool. Para a gente dar o nome aos álcools, eu vou voltar aqui porque eu comecei a falar lá, mas eu falei de modo geral. Como que vai ser? O prefixo, nós vamos seguir a mesma regrinha dos hidrocarbonetos, ou seja, o número de carbonos. Se eu tenho um carbono met, se eu tenho dois carbonos et, três carbonos prop, quatro carbonos but, cinco carbonos pent, e aí vai. O infixo, que é o intermediário lá, ele vai indicar o tipo de ligação entre os carbonos. Como os álcoois só fazem ligação simples, então o infixo sempre vai ser an, certo? Sempre vai ser an. E a terminação, como a função agora é álcool, vai ser ol. Então seria etanol, propanol, butanol, e aí vai. Na nomenclatura usual, eu só vou falar, mas eu vou me ater sempre à nomenclatura IUPAC, como vocês sabem, né? A gente usa a terminação I, tipo assim, álcool etílico, álcool propílico, álcool butílico. Então, se vocês virem com esse I, é a mesma coisa, só que é a nomenclatura usual, não é a que a gente usa oficialmente. E como a gente vai sempre se ater à oficial, então, assim, aqui foi só a título de curiosidade, mas vamos nos ater à oficial. Coloquei dois exemplos aqui para vocês me ajudarem a fazer. Olha só, o primeiro, a gente tem dois carbonos. Qual que é a primeira coisa que eu olho se eu tenho uma hidroxila? Se a ligação entre os carbonos é simples. Porque se a ligação não for simples, não é um álcool. E isso vale para esses dois carbonos aqui e para todos os outros carbonos da cadeia. Eu não posso ter nenhum carbono com ligação dupla. Então, nós temos dois carbonos,
2 carbonos é et. Tem a função, que é o OH. Quando eu vou contar, eu sempre vou contar da extremidade mais próxima. Então, como só tem 2 aqui, então é sempre um esse aqui. Então, vai ser, não preciso nem colocar. Então, vai ser o etanol, que a gente conhece como álcool etílico. Aí, o álcool etílico você chama de álcool do vinho, de cachaça, álcool combustível, álcool de supermercado. Todos eles contêm etanol na fórmula. O que vai variar em cada um, na verdade, é a quantidade, né, o teor de álcool que está dissolvido ali. Inclusive, na apostila de vocês, a pergunta que foi feita no início do conteúdo lá foi qual que é a eficácia, né? Por que que a gente usa o álcool em gel para poder higienizar as mãos no combate ao coronavírus? Na verdade, o que que acontece? Por que que a gente prefere, por que que recomenda-se, né? Não é que a gente prefere, por que que recomenda-se que a gente use o álcool em gel e não o álcool líquido? Além da questão da segurança, mais do que isso, é porque o álcool 70 líquido, ele tem uma volatilidade muito alta, então ele não consegue permanecer muito tempo na pele. Então, se você for passar, tem que passar uma quantidade bastante grande, não pode balançar as mãos, tá? Porque se você balançar as mãos, o álcool vai evaporar, né? Vai volatilizar e vai sumir, não vai dar conta de chegar lá até o vírus se estiver na sua mão. Lembrando que ele tem que ficar em contato com sua pele por 30 segundos, pelo menos, né? Então, quando ele está em gel, dá esse tempo, né? Você consegue ficar. E por que que tem que ser o álcool 70? Por que não o álcool do supermercado, o álcool 46, por exemplo? Porque para que consiga atingir lá as camadas mais internas do vírus, né, para atravessar a camada de gordura, chegar lá na proteína para poder desnaturar, tem que ter um teor maior. Então, tem que ser no mínimo, 60, né? Mas também não pode ser muito acima de 70. Por que que isso acontece? Porque se você coloca um álcool num teor muito alto, o que que vai acontecer? Quanto maior a concentração alcoólica, maior vai ser a facilidade que esse álcool vai ter de passar para o estado gasoso. Então, se você usar um álcool com uma concentração muito alta, um álcool 90, por exemplo, que é o de farmácia, o que que vai acontecer? Ele não vai ficar na sua pele o tempo suficiente para conseguir eliminar o vírus, não é matar, né? Porque o vírus não é uma espécie viva, né? Eliminar esse vírus. E ele também tem uma questão que ele deixa a pele muito ressecada, né? Então é por isso que não pode ser usado. Eu não sei se vocês perceberam, mas o álcool em gel que a gente está tendo agora, o que está acontecendo? Ele está com uma textura bastante desagradável, né? Assim, arenosa, muito gosmenta. Isso está acontecendo porque a matéria-prima que faz o álcool em gel, ela foi toda usada no mundo inteiro. E aí não sobrou, né? Tipo assim, diminuiu a quantidade e não está dando conta de produzir a quantidade suficiente para atender a demanda. Então, como não está conseguindo atender a demanda, o governo, não somente o brasileiro, mas o governo de vários países do mundo aí, recomendaram, né, que eles tentassem fazer com uma outra base, né? E aí, até então, eles não conseguiram uma base com a textura tão boa como a que até então é usada. Mas ele não perdeu a sua eficácia, viu? Então, quando vocês forem usar, que não devem deixar de usar, passe direitinho, mesmo se não for agradável, deixa secar na mão, não balancem a mão para que o álcool não evapore, né? Não volatilize, tá? E ele consiga, a gente pode ser que a gente tenha contato ou não, né? No curso a gente tentar se prevenir. E esse álcool que está lá no álcool em gel que a gente usa é o etanol, que é esse álcool que eu acabei de falar aqui. Vamos passar para frente. Aí, se eu tiver 3 álcoois, observa bem que agora a hidroxila está no carbono do meio. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Então, eu tenho 2, 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, vai ser prop.
Entre os carbonos, a ligação é simples, como tem que ser, propan. A hidroxila está no segundo carbono, então é propan 2-ol. Ele é conhecido também como o álcool isopropílico ou isopropanol. Isso acontece porque a hidroxila está no carbono do meio e divide, né? Isso aqui em partes iguais. Nós vamos ver isso aqui já já, numa explicação um pouco mais detalhada. Foi o que eu falei, tá vendo? Quando ele tiver mais do que 2 átomos de carbono, nós precisamos indicar a posição da hidroxila, numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima do carbono que contém a hidroxila, que foi o que eu fiz no caso anterior aqui. Se a gente pegar esse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. A hidroxila está nesse carbono aqui. Então, qual que é a extremidade mais próxima? É essa daqui. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Como nós temos 4 carbonos, but. Como tem que ser, né? A ligação entre eles é simples, butano. Aonde está a ligação dupla? No carbono 2. Então, é o butano 2-ol. Ou álcool sec-butílico. Por que sec-butílico? Porque está no segundo carbono ou num carbono secundário. Tá? Mas não preocupe com essa questão de nome usual, não. Nós vamos focar só no nome oficial. Esse outro exemplo aqui, a gente tem 1, 2, 3 carbonos. Só 3 carbonos. Em cada um dos carbonos, a gente tem uma hidroxila. No carbono 1, no carbono 2, no carbono 3. Porque aqui a sequência é qualquer uma, né? Porque está em todos, certo? 3 carbonos é prop, entre os carbonos é an, e aonde que está o OH? No carbono 1, no carbono 2, no carbono 3. Como ele repetiu 3 vezes, vai ser triol. Então, vai ser o propan, 1, 2, 3, triol. Se repetisse 2 vezes, propan, 1, 2, diol. Se repetisse mais de 4 vezes, propan, tetrol. Acima de 4 vezes, eu vou falar poliol, tá? Daqui a pouquinho eu chego lá. Esse propano 1, 2, 3 triol é conhecido também como glicerina, que a gente vê muito nos cremes para pele, a gente vê nos cremes de cabelo, né? E numa série de outros produtos que a gente usa que tem glicerina em sua composição. E é um álcool como os demais que a gente falou. Aí, quando eu falei lá a respeito daquele lacec butílico, lembra? É porque os álcools, eles têm 2 classificações. A primeira classificação é quanto à posição da hidroxila. Essa posição, ela quer dizer o seguinte: eu vou olhar que tipo de carbono que eu tenho. Se meu carbono é primário, se meu carbono é secundário ou se o meu carbono é terciário. Aí, se o carbono for primário, como é esse primeiro caso aqui, esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos diretamente? A apenas esse. Então, esse carbono aqui é um carbono primário. Se ele é um carbono primário, então esse também é um álcool primário. No segundo caso aqui, a hidroxila está num carbono que está ligado em 2 outros. Então, esse carboninho aqui é um carbono secundário. Se ele é um carbono secundário, o meu álcool também é um álcool secundário. E no terceiro caso aqui, a gente vai ter um carbono terciário, tá vendo? Esse aqui está ligado nesse e nesse. Está ligado em 3. Então, se ele é um carbono terciário, eu vou ter um álcool também terciário. Então, o que vai interferir aí é só a posição. Lembrando que essa classificação que eu coloquei aqui, ela só vale se eu tiver apenas uma hidroxila, né? Apenas um OH. Se eu tiver mais de uma hidroxila, ela não vai servir, porque aí eu não vou saber em qual carbono cada hidroxila vai estar. Mas se eu tiver apenas uma hidroxila, é assim que a gente classifica: primário, secundário e terciário. E existe uma outra classificação
que a gente fala que é uma classificação alternativa, que é em relação à quantidade de hidroxilas que o álcool vai ter. Então, se ele tiver apenas uma hidroxila, ele é chamado de monoálcool. Mono porque tem apenas uma hidroxila. Deixa eu voltar aqui. Que é esse caso aqui, tá vendo? Se ele tiver duas hidroxilas, esquece de cá, duas hidroxilas, ele é chamado de diálcool ou diol, que é essa terminaçãozinha que a gente coloca aqui embaixo. Então, por que seria um diol? Porque teria duas hidroxilas. Se ele tiver três hidroxilas, é um triálcool ou um triol, como aparece no finalzinho do nome oficial dele. Se ele tiver quatro hidroxilas, seria um tetrol ou um tetrálcool, certo? Porque vai ter quatro hidroxilas. Se ele tiver acima de quatro hidroxilas, aí não precisa mais da gente contar, né? Eu vou colocar só a numeração, só a posição, e vou falar que é um poliol, tá? Então, um poliálcool é um álcool que tem a partir de 5 hidroxilas em sua estrutura, tá bom? Um monoálcool que tem apenas uma, um diálcool apenas duas hidroxilas, um triálcool que vai ter três hidroxilas, um tetrálcool que vai ter quatro hidroxilas e um poliálcool se ele tiver a partir de 5 hidroxilas. Seguindo nossas funções, nós vamos falar agora do enol. O enol, ele é parecido com o álcool, só que agora, vocês vão perceber aqui que vai aparecer uma ligação dupla entre os carbonos. Então, o carbono vai ser um carbono insaturado, certo? Na verdade, essa função enol, ela é bem rapidinha, porque o que acontece é o seguinte, a gente não vai encontrar o enol sozinho, porque como eles são compostos muito instáveis, com o tempo eles vão se convertendo, eles vão se transformando numa outra função. Essa mudança de função acontece porque os elétrons da ligação aqui, ó, entre os carbonos, esse aqui, ó, eles vão ser facilmente atraídos pela ligação por esse oxigênio aqui do OH. Aí ele vai ficar trocando de posição. Aí, de acordo com esse arranjo que ele vai fazer, eu vou ter um aldeído ou uma cetona. Então, assim, a gente fala sobre eles, né, rapidamente, mas, na verdade, eles são compostos instáveis e que não são encontrados sozinhos. Para a gente dar o nome deles, a gente vai seguir aquela mesma regrinha. O prefixo, o infixo e a terminação deles também é ol. Só que eu vou saber a diferença em relação ao álcool, porque o infixo aqui agora vai ser en. Vamos supor, se eu tivesse dois carbonos é et, entre eles a ligação seria dupla, né? Então, etenol. Etenol, a gente sabe que não é um álcool porque o infixo é in. A ligação é dupla. Não existe álcool com ligação dupla. E lembrando que os enóis, eles sempre vão aparecer ligados, né? Perdão, eles sempre vão aparecer combinados com uma outra substância. Ou ela vai ser um aldeído, ou ela vai ser uma cetona. Por que isso acontece? Porque eles são extremamente instáveis, tá? Aí eles não conseguem manter essa estrutura. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, o que a gente tem? Ó, uma ligação dupla, então dois carbonos etenol, né? Et porque são duas, tem uma ligação dupla, etenol. Esse aqui tem três carbonos, tem uma dupla, que eu tenho que falar onde é que ela tá, e mais OH. Então, é o prop, porque são três carbonos, um N, porque no carbono 1 tem uma ligação dupla, e um ol, porque no mesmo carbono 1 tem um OH, certo? Nesse caso aqui, mesma coisa, prop, porque são três carbonos, um N, porque no carbono 1 tem a dupla,
2-ol, porque no carbono 2 tem uma hidroxila. Então, o propeno 1N2-ol. Esse aqui, por onde que eu vou começar? A partir de agora, a função, tá? Que é o OH, é mais importante do que a insaturação. Lembra que antes era assim, ó, a ramificação, depois a insaturação é mais importante do que a ramificação. Agora, a função orgânica é mais importante do que a insaturação. Então, quando eu for contar, eu vou contar de forma que a posição da insaturação, da função, perdão, vou contar de forma que a posição da função fique a menor possível. Então, vou começar por aqui, favorece todo mundo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 3 tem um metil, então 3 metil. São 4 carbonos but. No carbono 1 tem uma dupla, então but 1N. E no mesmo carbono 1 tem uma hidroxila, faltou um tracinho aqui, um ol. Então, 3 metil, but 1N, 1 ol. Coloca o tracinho, por favor, que vocês forem copiar o exemplo, tá? Esse daqui agora, onde que nós vamos começar a contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso daqui. Ó, 1, 2, 3, 4. O OH tá aqui. 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz se eu vier de cá ou para cá, o OH sempre vai ser um 4. Como o OH sempre vai ser o 4, então eu vou olhar a ligação dupla. Então, começa aqui, ó. Então, o que que nós temos? No carbono 1, 2, 3 tem um metil. No carbono 4, 5 tem outro metil, então vai ser 3 e 5 dimetil, porque repete esses dois metil aqui. São 7 carbonos que eu falei, né? 7 carbonos hept. No carbono 1, 2, 3 tem uma ligação dupla, então hept3N. E no carbono 4 vai ter a hidroxila ol. Lembrando, gente, repetindo, que embora seja complicado, mas é uma função pouco estudada e é uma função que, na verdade, ela vai existir sempre combinada com outros compostos. A gente vai estudar esse mecanismo aí dessa conversão quando chegarmos lá na isomeria de função, tá? A isomeria chamada tautomeria. Então, não se preocupem, tá? Só entendam como reconhecer a função e como dar o nome para ela. Vamos falar agora da última função da semana, que é a função fenol. Como então falamos, todas elas são com hidroxila, né? Todas elas têm hidroxila. O álcool tem, o enol tem e o fenol também. Só que o que diferencia o fenol do enol e do álcool é que agora tem que ter a presença do anel aromático. E eu tenho que ter essa hidroxila ligada diretamente nesse anel aromático. Se ela não estiver ligada nele, não é fenol. Então, para ser fenol, o OH tem que estar ligado diretamente no grupo benzeno, né? No anel aromático. Vamos lá. Como é que a gente dá o nome? O nome vai ser assim, ó. A gente vai começar com a palavrinha hidroxi, indicando aonde que ela vai estar, e em seguida o nome do hidrocarboneto que a gente já sabe dar. Esse daqui, por exemplo, o que que a gente vai ter? Ó, tem no carbono 1, 2, 3, 4, a gente tem um etil, tá? Eu vou até corrigir isso aqui, porque eu não gosto de colocar esse nome desse jeito, tá? Vocês vão me perdoar aqui, eu vou corrigir, para a gente entender melhor, tá bom? Então, como é que vai chamar? Vamos fazer juntos, isso aqui é melhor, né? Aqui tudo bem. Então, vamos lá. Então, a gente tem o carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 4, a gente tem um etil, certo? O que mais que a gente tem? No carbono 1, a gente tem uma hidroxila, que a gente chama de hidroxi. Estou aqui. Hidroxi. E o que é isso daqui, esse anel aromático? Não é o benzeno? Benzeno. Nós vamos colocar assim.
4-etil. Mas por que ele saiu daqui? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. 4-etil, 4-etil, 1-hidroxibenzeno. Eu queria que ficasse bem compridinho, mas não quer ir. Então, assim, eu quero que vocês entendam que, na verdade, deixa eu só chegar para cá, né? Para poder ficar bonitinho para vocês terem aqui. Lembrando que depois, na hora que eu compartilhar vou deixar assim mesmo. Na hora que eu compartilhar com vocês o slide, aí vai estar certinho lá, que a gente vai usar ele em várias outras aulas, tá? Então, esse composto aqui, né? O que a gente tem? Ó, um etil, que é esse que eu estou balançando aqui, que está no carbono 4. No carbono 1, a gente tem uma hidroxila, que a gente chama de hidroxi. E nós temos mais o quê? A palavrinha benzeno. 4-etil, 1-hidroxibenzeno. Tem um nome sistêmico que a gente dá para ele, que é um nome comum, um nome, aliás, na verdade, sistemático, semissistemático, né? Que é o seguinte, esse nome semissistemático, ele vai usar os prefixos orto, para e meta. Mas eu vou deixar para explicar para vocês esse orto, para e meta numa aula posterior, tá bom? Não preocupe que a gente vai ver. Aí, como exemplo, eu coloquei aqui, ó, que lá no café, esse cheirinho de café que a gente sente, da onde que ele vem? É esse 4-etilbenzenol, que é o nome comum, ou 4-etil-1-hidroxibenzeno. Então, quem dá esse cheirinho de café que a gente sente aí é esse fenolzinho que a gente está vendo aqui. Coloquei um outro exemplo aqui, para vocês entenderem direitinho. Deixa eu aumentar a tela aqui, foi só para corrigir aquela lá que não estava legal, não. Aqui, ó. Vamos lá, nesse daqui. O que a gente tem? Se eu tiver ramificações, foi como eu mostrei. Eu sempre vou começar a numeração pela hidroxila, certo? E vou dar o nome dos demais. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, ó, no carbono 1, né? Posso usar essa fórmula ou essa fórmula, é a mesma coisa. Esse é o hidroxibenzeno, que é isso daqui, que é aquele primeiro que eu coloquei lá. O nome comum dele é fenol, porque é o menor, é o mais simples que a gente tem. Esse outro aqui, a gente tem duas hidroxilas. Então, aonde que está? No carbono 1, aí 2, 3, 4. No 1 e no 4. 1,4 de hidroxibenzeno. Por que de hidroxi? Porque a hidroxila repete duas vezes, certo? Se ela repetisse 3 vezes, eu falaria a numeração e falaria trihidroxibenzeno. E assim vale para todos os outros. Então, esse OH significa hidroxi dentro do fenol, tá bom? Aí eu coloquei aqui para a gente fechar alguns exemplos de substâncias que têm os fenóis. Lembra que eu falei do orto, do meta e do para, que eu vou explicar depois para vocês? Então, a mistura desses três fenóis aqui cria o que a gente chama de creolina. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um desinfetante muito potente, assim, bastante usado, principalmente em locais que mexem com sangue, né? É onde eles mais usam, porque ele é bem eficaz e o cheiro é bem desagradável, tá? Um outro exemplo que a gente tem aqui, ó, a gente tem a baunilha, o aromatizante que tem cheiro de baunilha. Tá vendo o OH ligado aqui diretamente ao anel? Então, aqui, além de outras funções, a gente tem a função fenol, certo? E no terceiro exemplo que eu coloquei aqui, é aquele do princípio ativo da maconha, que é o THC, que é o tetrahidrocarbinol, que é esse aqui. Então, entre outras funções, aqui também a gente vai ter a função fenol. Então, fechamos nossa aula, vimos todos os compostos, né, que a gente precisava ver, certo? A gente viu todas as funções que a gente precisava ver hoje, a gente viu sobre os álcoois, os fenóis e os enóis. Na próxima aula, nós vamos ver outras funções diferentes. Então, a gente vai ter um intervalo para poder fazer a atividade, para tirar as dúvidas, para conhecer direitinho cada função, tá bom?
Então, assim, eu aguardo vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tirem todas as dúvidas necessárias, né? Eu estou aqui à disposição. É só vocês me chamarem que a gente continua, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem.